Glória a Deus. Nós estamos na presença do Senhor nesta quarta-feira, com este culto, com esta live maravilhosa. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar ao teu coração. A palavra de Deus, ela é tão completa que ela pega aquelas situações mais difíceis que nós estamos atravessando e nos coloca dentro dessas situações para que nós possamos entender que Deus está no controle de todas as coisas. E eu tenho certeza que o Senhor falará ao teu coração nesta noite. O Senhor falará ao teu coração, que você pode ter certeza disso. Então não esmoreça teu coração. Mas nós sabemos que tudo podemos no Senhor. Que a honra e a glória do Senhor é que nos faz sermos mais que vencedores. E nesse momento tão difícil, que muitas vezes nós esperamos algo de extraordinário acontecer, parece que tudo conspira para que a obra de Deus não conclua. Mas eu venho nesta noite te dizer, ela irá se concluir, porque aquele que prometeu é fiel, é justo, é verdadeiro, e trará para nós a riqueza da palavra, para que nós possamos vivenciar nesses dias, nesse mês de julho, o mês profético, o mês que o Senhor prometeu. Ele tem prometido e não vai mudar as suas promessas. Então, antes mesmo que eu comece a palavra do Senhor nesta noite, eu gostaria que você orasse comigo, entregasse nesse momento tudo aquilo que te afligiu durante o dia, aquilo que te preocupou, aquilo que deixou muitas e muitas vezes para baixo, sem saber o que fazer no momento de decisão. Nós estamos no momento de decisão. E quando as coisas nos afligem, a impressão que dá é que nós estamos sozinhos, mas nós não estamos, porque o Senhor se faz presente no nosso meio. Eu vou estar orando. Se você puder fechar teus olhos, eu tenho certeza que o Senhor falará ao teu coração. Pai, eu entrego esta palavra nas tuas mãos. Nesta quarta-feira, meio de semana, Senhor, ó Deus, de julho, Pai, eu tenho certeza que o Senhor falará ao coração de cada pessoa que estiver conosco aqui, Senhor. Porque Tu és fiel, Tu és justo, Tu és amoroso, Pai. Por isso, continua conosco, Pai. E que a Tua graça venha sobre a nossa vida, Pai. É o que eu te peço no nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém? Eu tenho certeza que o Senhor vai falar contigo nesta noite. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui no som. Se você puder, abra comigo em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 20. Se você não tiver a tua Bíblia, aí é uma história conhecida, é uma história que nós já vimos várias e várias e várias vezes, ano após ano, sendo pregado. Mas nesta noite, eu quero trazer para você uma forma diferente. Eu quero te transportar para aquela situação lá, aonde está aqui falando em 1 Samuel, versículo 20. Diz assim: Davi, pois, no dia seguinte se levantou de madrugada e deixou as ovelhas com um guarda e carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara, e chegou no acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem para a batalha. A gritos clamavam a peleja. Se você for comigo agora, eu gostaria que você fosse para o versículo 26. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo:
Que farão aquele homem que ferir esse filisteu e tirar-lhe a afronta que ele faz sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Nós conhecemos essa história. Quantas vezes nós já lemos e relemos, e todos nós conhecemos que aquela pedra colhida lá no ribeiro não foi Davi que lançou, mas sim Deus. Nós conhecemos a história que Davi derrotou aquele homem que desafiava ali o exército do Senhor. Mas eu quero te trazer um outro lado, o lado dos bastidores. Por quê? Porque essa situação de Davi, nós nos encontramos diariamente. Nós nos encontramos no dia a dia, no nosso dia a dia corriqueiro. E quando nós sabemos aqui que Jessé chamou a Davi, filho obediente, que ele fosse e levasse aqueles queijos para os seus irmãos lá na peleja, ele queria saber como é que os seus filhos estavam. Ele queria saber o que estava se passando. E Davi, que cuidava daquelas ovelhas, ele obedeceu o pai. Ele não demorou em trazer, sabe, essa obediência para junto dele. E uma das coisas que eu aprendo quando eu olho para o outro lado, eu entendo que não importa a circunstância que você esteja atravessando. Não importa que você está lá no emprego, ou num cargo, ou numa amizade, ou entre os parentes, ou entre situações que não te reconheçam, que não te dão o devido valor, que olham para você como mais um na multidão, como muitos, como mais um no número. Mas o Senhor está dizendo para nós nessa noite: aquele que me obedece, a mim me agrada, a mim me compraz, a mim, sabe, vai desfrutar daquilo que eu tenho reservado para aquele que é obediente a tudo aquilo que eu tenho determinado. Daí você pode estar perguntando assim: mas como que eu vou saber o que Deus tem determinado para mim? Você descobrirá no decorrer da obediência que Deus não é um Deus de expectativa, Deus é um Deus de realizações. Aonde os objetivos de Deus, Ele sendo Deus, segue, arrisca a palavra que Ele deixou para nós. E aqui nós sabemos a história, que Jessé, Davi era o filho mais novo, era o caçula, e ele cuidava como que se todo mundo precisasse deixar Davi ocupado com alguma coisa. Você já viu aquela situação que muitos não se preocupam com você? Muitos não se preocupam como que você está passando, o que você está precisando, de que maneira que você vai vencer. Será que está precisando de alguma coisa? Será que ela precisa ou ele precisa de alguma ajuda, de algum documento? Não. Aqui eu estou falando dos próprios irmãos de Davi. Porque quando ele foi ungido, e Deus mandou que o profeta fosse até a casa de Jessé e ungisse aquele que agradaria o coração de Deus, entre todos os filhos dele, dos 8, Davi, ninguém se preocupou com ele. E eu quero dizer nesta noite profeticamente para a tua vida: aquele que estão menosprezando a tua pessoa, aqueles que estão olhando para você que você não tem valor, será aquele que vai levantar a bandeira e vai mostrar em que condição e posição você está com Deus. Porque Davi, ele não tinha como se defender. Ele foi levado na presença do rei, porque afinal de contas, o rei estava endemoniado lá com os espíritos que o atormentava, mas ele ia para lá, servia ao rei e voltava para onde? Para casa? Não, para o deserto. Ele voltava para o deserto, porque afinal de contas, ele tinha uma meia dúzia de ovelhas, não se diz aqui a quantidade, mas eu estou supondo que tivesse lá umas 20 ovelhas, talvez de nem muitos valores, de raça, mas ele tinha que se sentir ocupado, porque a preocupação com aqueles
que se incomoda com a sua pessoa, vai tentar te fazer ficar ocupado. Vai tentar tirar você do meio ambiente que eles estão vivendo. Vai tentar tirar você da reta, daquilo que Deus te prometeu. Vão tentar entulhar teus sonhos, teus poços. Vão tentar colocar armadilhas para que os teus pés tropecem. E o Senhor, que é conhecedor de todas as coisas, é aquele que está com a sua mão poderosa, nos guardando, nos livrando e nos trazendo a condição de nós vencermos esses dias maus. Ah, pastora, mas você está dizendo de algo que aconteceu lá? Não, estou dizendo o que está acontecendo nos dias atuais. Porque hoje o amor se esfriou, a consideração deixou, sabe, as pessoas muito donas de si próprias. Aonde o amor de muito esfriaria, a palavra de Deus fala em 2 Timóteo 3,8, que o amor de muitos, sabe, iria ser, as pessoas iriam ser arrogantes, donas de si, não querem ouvir pai e mãe, seriam facciosos. E nós estamos falando do convívio nosso diário. Eu não estou falando de uma peleja como Davi ia pelejar, não. Eu estou falando da nossa peleja diária, da minha e da tua diária. E quando Davi estava no deserto, os irmãos dele não se preocupavam. Eu quero te dizer algo nesta noite, que o Senhor toca no meu coração fortemente. Enquanto tentam te distrair para alguma coisa, para que você não viva o sobrenatural, o maravilhoso, aquilo que Deus separou para a tua vida. Pessoas acham que estão, sabe, te intimidando, mas eu posso te dizer que enquanto eles tentam te intimidar, Deus está preparando para você um grande avanço naquilo que Ele te prometeu, que você é capaz de fazer. Enquanto seus irmãos jogavam ele para o deserto para cuidar das ovelhas do pai, Deus estava preparando para Davi uma grande vitória. E eu quero trazer esta palavra para você. Que aquele gigante que ele venceu, que nós conhecemos a história, nada mais fez que projetar Davi do deserto para o reino. O Senhor está dizendo nesta noite para você, essa situação que você está atravessando, essa humilhação que estão fazendo você passar, essa condição que você não é lembrado para nada, não é lembrada para nada, essa situação que muitas vezes você chora às escondidas e pergunta no teu quarto, o que vai ser de mim agora? O que eu vou fazer agora? O Senhor está dizendo que essa situação será o passo, a ponte, a condição que vai te levar para ser mais que vitorioso, porque o Senhor já prometeu e Ele vai cumprir. E quando Deus coloca algo na nossa vida para se cumprir, não tem inferno que tire, não tem pessoas que arranquem você dos propósitos de Deus. A palavra diz assim, pode passar céus e terras, mas a palavra dele não passará. E quando seu pai, preocupado com os seus filhos que estavam na guerra, porque todas as notícias chegavam para Jessé, mas para Davi que estava no campo, deixa ele lá. Talvez estão falando assim para você, deixa ela lá, deixa ela lá. Quem sabe vai ficar lá sozinha, vai morrer no deserto. Mas Deus é tão lindo, que quando ele ouviu a voz do pai, e o pai falou, Davi, pega essas farinhas, esses queijos, esses eifa, leva para os teus irmãos, leva para o comandante e traga minha notícia de lá. Davi prontamente obedeceu. Então esteja atento. Você, meu irmão, minha irmã, você que está sofrendo, você que está sendo assim, sabe, hostigado por certas situações, as dívidas não rompem, relacionamento não acontece, nada vem para poder te trazer os dias que você sonhou. Eu quero te dizer algo,
que o Senhor coloca fortemente no meu coração nesta noite. O Senhor vai te levar a andar em patamares que você nunca imaginou. Oh, aleluia! Sabe por quê? Porque aqueles que são desprezados serão aqueles que são os exaltados. Aqueles que vão subir a rampa e todos que ficarem embaixo terão que ver o que Deus preparou para a tua vida. E quando ele obedeceu, a primeira coisa que ele fez, ele chegou e perguntou para os soldados, como fala aqui no 26, o que farão com aquele que ferir esse filisteu? E eu quero que você faça para Deus esta pergunta: Senhor, o que vai acontecer comigo? Porque a minha vitória foi prometida. As promessas são anos que vêm, ano após anos, o Senhor falando, e eu estou aqui. E o que vai acontecer, Pai? Porque esse gigante, para que teu nome seja glorificado através da minha vida, eu estou determinando que ele cai hoje por terra, porque a minha vitória é certa no Senhor. Era isso que Davi estava perguntando para aquele soldado. No mundo espiritual, não é diferente do mundo material. Mas nós, com tantas atividades, com tantas preocupações, com tantas coisas que nos rodeiam, muitas vezes nós deixamos passar desapercebido aquilo que Deus realmente tem falado ao meu coração e ao teu coração. E quando o homem falou para ele que aquele que afrontasse e vencesse Golias teria uma parte do reino, Davi estava indignado, porque Davi fala, o que esse incircunciso, sabe o que é incircunciso? Eu não vou entrar no mérito da situação, do que significa, mas é uma pessoa que não passou pelo processo. Aquele que te desafia não passou pelo processo. Aquele que tem mostrado para você e tem falado para você que você não pode, que você não consegue, que você não vai chegar. Aqueles que têm te cercado, que muitas vezes você está no meio de muitas pessoas, mas não te estimulam a vencer. Estas pessoas não passaram pelo processo. Meu irmão, minha irmã, você está no processo de Deus, você está no caminho de Deus, você está sendo amparado por Deus, você está sendo preparado por Deus para poder vencer aquilo que Deus tem para a tua vida. Então não diga, eu não posso, porque o Senhor está dizendo, você pode e você vai chegar, porque Deus é fiel. E quando Davi falou para ele disse para aqueles homens, eu vou afrontar e eu quero trazer isso para você agora. Esta afronta de Davi contra o gigante. Ele não estava olhando para aquilo que estava acontecendo naquele momento. É isso, muitas pessoas pregam que ele foi lá, que Saul queria que ele vestisse a armadura. Não! Quando ele se deparou, ele disse uma palavra que nós temos que falar. Quem é esse incircunciso? Então eu vou mudar esse incircunciso agora sim. Quem é esse que não passou pelo processo para dizer e desafiar o exército do Deus vivo? E eu vou passar essa palavra para você agora, para você falar para Deus, quem é essa pessoa que não passou pelo processo de vir me desafiar e dizer que eu não vou chegar lá? Porque eu estou no processo, e o meu processo, quem dá a última palavra é o Senhor. Foi isso que ele falou. Mas eu quero trazer tua atenção agora para algo especial. De todo aquele exército que Davi estava defendendo naquele momento, uma coisa é verdade. Eles estavam no vale. O rei com seu exército estavam no vale. Eles estavam se guardando porque eles temiam. Porque o gigante era muito forte, era muito grande. E os filisteus, riam. E eu quero trazer algo profético novamente para a tua vida, porque o Senhor falava comigo agora. É profética esta palavra. Para quem crê, vai receber e vai ver a vitória.
porque os inimigos teus, numa situação gigantesca, estão rindo pelas costas, mas diz o Senhor nesta noite que a tua vitória não está nos teus inimigos, nem nas mãos dele, mas está na mão de Deus, que vai mudar toda essa circunstância. E eu quero te dizer algo. Quando Davi falou assim: quem é pois esse que não passou pelo processo para afrontar? Eu quero te perguntar algo que calou no meu coração muito fortemente enquanto eu estudava essa palavra. Não igual o que tem sido pregado em todas as igrejas, mas aonde estava o exército? O grande exército de Saul, o grande exército de Israel, o grande exército de Deus naquele momento, aonde estava? Estava somente em uma pessoa, que se chama Davi. Eu quero dizer, a tua vitória não está no que as pessoas falam, a tua vitória não está no que você aparenta, não está no que você tem, a tua vitória não está no que você chora ou que mostra para as pessoas. A tua vitória está em crer que Deus te levanta como o único exército dele para vencer e derrotar o inimigo que está te afrontando. Eu não sei qual é teu inimigo. Eu não sei o que estão fazendo com você. Eu não sei o que estão falando pelas tuas costas. Mas Deus diz nesta noite, hoje esse inimigo cai por terra, porque eu estabeleço em você, estabeleço na vida de você, meu irmão, de você, minha irmã, o exército do Senhor. E todos aqueles homens se resumiram num só homem. Mas veja só o que eu quero trazer agora para você, o que acontece conosco dia a dia. No dia a dia, olha só, ouvindo Eliabe, que seu irmão mais velho, falar daqueles homens, acendeu-lhe contra Davi uma ira. Quantas vezes você vai falar alguma coisa para uma pessoa e essa pessoa se ira? Olha só o que ele falou. Uma ira contra Davi. Ele disse: por que desceste aqui? Porque deixastes aquelas poucas ovelhas. Lembra das ovelhinhas que eu falei agora há pouco, que não tinha valor? Olha o que Eliabe estava confrontando Davi. O que você veio fazer aqui? O que você está querendo aqui? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Eu quero te fazer uma pergunta. Aonde Davi estava mostrando a maldade dele? Aqui. Mas o seu irmão de sangue, o seu próprio irmão de sangue, se levantou contra ele com uma ira. Quantas vezes os próprios da sua família se levanta contra você, dizendo que você não pode, que você não é capaz, o que você está pensando, e não te dão direito, muitas vezes, nem de se defender. Davi não tinha como se defender aqui, porque o seu irmão Eliabe estava confrontando ele. O que você veio fazer aqui? Ele nem quis saber se ele estava ao mando do pai, que o pai tinha mandado mantimento para eles e para o exército. Eles não queriam saber. Quantas vezes as pessoas não deixam você se explicar? Quantas vezes as pessoas não deixam você dar, um fôlego para tentar mostrar para as pessoas que você está para ajudar. Você não está para derrotar. Você não estava com inveja. Mas a ira de Eliabe contra Davi foi tão forte, que se ele pudesse, ele teria pegado aquele irmão dele, teria mandado de volta. Mas Davi responde: que fiz eu agora? E o Senhor está te perguntando: o que foi que você fez? O Senhor está dizendo nesta noite: não te preocupes. Não te preocupes. Porque naquele momento que aquela ira do irmão dele se levantou, Davi se colocou, Davi se dispôs. Porque não foi a ira do irmão, não foi a raiva, não foi as perguntas, não foi aquele momento
que não era nem para discutir esse assunto, não era nem para perguntar das ovelhas. Você já passou por um momento desse? De o assunto ser tão ali, são tão sério. E o outro vem falar das ovelhas que ficou lá no campo, no deserto. Por quê? Pelo menos no deserto, Davi não estaria atrapalhando. Porque ali havia um mérito para aquele que vencesse o grande Golias. Mas Deus não está olhando para o mérito. Deus está olhando para a coragem. Deus está olhando, sabe por quê? Para quê? Para a tua idoneidade. O teu caráter cristão. O teu caráter de saber o que é certo, o que é errado e o que fazer na hora certa. Ele deixou o irmão falando sozinho e falou para o rei: eu estou disposto. Eu vou enfrentar. Eu vou lá, rei. E o rei Saul falou: mas você não pode. Olha o que Davi, aquele homem de pequena estatura, disse: não desfaleça teu coração, ó rei. Não desfaleça. Porque Deus me guardou e Ele vai me guardar. E eu quero trazer algo para você neste momento. Davi mostrou a sua faculdade para aquele rei, porque ele foi explicar para o rei que ele tinha tirado da boca do urso as suas ovelhinhas, que ele teve que enfrentar ali o leão, e ele matou o leão com as forças da sua mão. Então, pessoas estão olhando na tua altura, na tua condição humana, mas eu quero profetizar na tua vida que a tua condição humana não é tua, é de Deus, o grande eu sou. E Ele está dizendo nesta noite que esta faculdade que Davi passou para aprender a se autodefender, aquelas pequenas ovelhas que o próprio irmão não dava valor, talvez nem o pai. O Senhor está dizendo para mim e para você nesta noite: eu vou te capacitar. E você mostrará a faculdade dos anos em que você vivenciou derrotas, vitórias, alegrias, tristezas, mortes e tantas coisas mais. Quantas vezes te tiraram da tua mão aquilo que era de teu direito. Aqui, Davi tinha direito, porque ele já tinha sido ungido. Mas ele continuava sendo aquele menino do deserto. E eu vou te dizer uma coisa: ele aprendeu, sabe como? Nas armas poderosas que Deus falava comigo nesta noite. Ele aprendeu na solidão, porque ele morava no deserto. E lá com as ovelhas, ele ouvia a voz de Deus. Qual é o teu deserto hoje? Te lançaram no deserto? Glória a Deus, porque lá nesse deserto Deus está falando com você. Nesse deserto você pode contemplar as estrelas e você pode falar diretamente com Deus. O véu foi rasgado, Ele quer falar com você, Ele quer te encontrar lá. E ele aprendeu também dependência de Deus. Dependa de Deus totalmente. Está precisando de muitas coisas materiais? Deus está dizendo nesta noite: dependa de mim. Davi estava falando isso para o rei. E olha o que ele fala aqui, olha, no 37. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, e Ele vai me livrar das garras deste filisteu. Sabe, a fé de Davi era tão contagiante, porque quando ele olhou, na narrativa da história, que eu não vou entrar agora por causa da nossa live, na narrativa da história, se você ver um capítulo antes, você vai ver que o gigante era muito grande, ele era muito alto, e os filisteus se escondiam atrás deste gigante, porque os próprios filisteus não tinham a coragem de enfrentar o exército do Senhor. Mas todo esse exército que estava lá no vale, escondido nas valas, dentro das valas, sabe, teve um exército só, que foi Davi, que levantou, enfrentou e pôde dizer: eu vou lá, rei, porque o Senhor vai me livrar. Quantas vezes você passou pelo perigo? Quantas vezes o Senhor te livrou do perigo? Quantos livramentos de morte você teve? E você acha que você estava sozinha naquele momento? Não, Deus estava te guardando. E nesta noite Ele está dizendo: vou continuar te guardando,
por onde você for, e tudo que você for fazer, eu estarei na frente. Tu não colocarás as mãos naquilo que eu não permiti. Os teus pés não serão enlaçados, porque eu estou à frente. Era isso que Davi estava dizendo. E quando ele se deparou com aquele gigante, ele sabia quem ele iria enfrentar. E eu quero te dizer nesta noite, qual que é teu gigante nesta noite? Ponha na presença do Senhor, enfrente esse gigante, porque você sabe quem é o Deus que te cuida, o Deus que você serve. Então não tenha medo, porque esse gigante não existe. O tamanho dele é simplesmente um fator, porque eu vou te dizer, coisas na nossa vida, muitas vezes nós colocamos com uma evidência tão grande, tão alta, que nós nos esquecemos a quem nós servimos e para quem nós adoramos e oramos. E Davi não queria saber de nada. Nós conhecemos a história. Saul queria vestir nele uma armadura. Eu vou te dizer, nunca use a armadura de ninguém. Você tem a sua própria armadura. Você tem a sua própria essência. A essência que Deus gerou e colocou em você. Você sabe os pontos negativos e positivos da tua vida. Você sabe os momentos que você caiu. Você sabe os momentos que você se levantou. Você sabe que tudo aquilo que Deus te fez passar, você estava numa escola, numa faculdade, você tem as armas, você já defendeu, você já se escondeu, você já chorou, você já ficou desolado, muitas vezes desanimado, mas até aqui o Senhor te sustentou e Ele está dizendo, não tome a armadura de ninguém, não queira que ninguém venha fazer para você aquilo que é para você fazer. Davi, naquele momento que disse para o rei, eu vou lá, rei, porque o Senhor vai me guardar. Ele acabou de dizer, a vitória está na minha mão. Quando ele falou para aquele rei que Deus iria guardá-lo, foi o mesmo momento que ele perguntou para os soldados, quem é esse incircunciso que não passou pelo processo para desafiar o exército do Senhor, Deus vivo. Deus vivo. Ele não falou Deus morto. O teu Deus está vivo, está olhando para o teu coração agora, está vendo a tua vontade agora, está vendo o desejo dos teus sonhos serem realizados. Então, não deixe que situações, porque você está numa tristeza hoje, ou passou por algumas decepções, esse deserto tem valor. É o processo que Davi estava falando do incircunciso. Aquele gigante só sabia vencer porque ele era grande. Mas o nosso Deus, que é o dono do universo, está dizendo para nós, creia em mim, eu te farei vencer todos os gigantes que aparecerem na tua vida. E eu quero terminar essa palavra dizendo umas características. E eu quero dizer, quando eu disser essas características, o que Davi respondeu para aquele gigante. As minhas características hoje, as tuas características hoje, para ser vencedor. Deserto? Agradeça pelo deserto. Será Ele que te levará às alturas. Porque nós sabemos que no deserto, o Senhor nos traz as condições para vencermos. Ah, é a solidão, pastora. A solidão, a palavra de Deus diz assim, eis que vos deixo o Espírito Santo de Deus, que vos acompanhará todos os dias da tua vida. É o mediador entre ti e entre eu e ti. É o Espírito Santo. Então não tem solidão. Perdas. Que perdas? A palavra de Deus fala que nós somos peregrinos nessa terra. Que tudo que nós cuidamos daqui, nós somos mordomos. Porque nada nós levaremos. Mas o Senhor tem prazer que nós tenhamos para cuidar quando nós somos, sabe, obedientes a Ele, porque Ele tem prazer na tua vitória, na tua alegria, na abundância de dias, na abundância de bens. Ameaças, Davi estava sendo ameaçado,
Porque aqui o filisteu estava dizendo: eu vou te matar e vou te jogar para as aves do céu comer a tua carne. Eu vou dizer agora, ele não teve medo. Não tenha medo das ameaças. Coloque Deus na frente. O único exército que tinha ali, de todos os homens de Saul, era Davi. Um homem de estatura mediana, mas que tinha coragem de todos aqueles homens. Muito mais que todos aqueles homens. Inclusive os seus irmãos. Inclusive a ira de Eliabe, o seu próprio irmão de sangue. Então não tenha medo. As frustrações, a palavra diz assim: no mundo sofrereis aflições, frustrações, engano, infidelidade, roubo. Mas tem de bom ânimo, eu sou contigo, não te deixarei, não te abandonarei. Esquece as frustrações, inveja. Quem não foi invejado até hoje? A palavra de Deus fala que quando puseram Cristo na cruz, aqueles invejosos, aqueles malfeitores queriam vê-lo crucificado, porque acharam que a história do cristianismo ia acabar lá. Não acabou e não vai acabar. Então não tenha preocupação com a inveja daquele que está te apontando o dedo, porque o Senhor está dizendo: eu quebro toda a inveja, aquele que está debaixo da minha mão onipotente. E a ira, a palavra de Deus fala que nós podemos até irar, nós ficamos nervosos, muitas vezes nós ficamos revoltados, mas não pequeis. Não deixe que toda essa situação que você está atravessando, que eu estou atravessando, deixe contaminar o teu coração, porque os teus olhos é a janela da tua alma, e o teu coração é aquele que olha as coisas e não pode maquinar, não pode ficar idealizando coisas que vão te levar à derrota. Davi não olhou o tamanho do gigante, não olhou o irmão que estava com inveja dele, não olhou o rei que tentou colocar nele uma armadura que ele não conseguia ficar em pé. Davi olhou para o tamanho do Deus que ele servia, e não foi aquela pedra pequena. Porque uma das coisas que Deus faz é nos trazer defesa. E essa defesa, Davi aprendeu no deserto, Davi aprendeu longe do campo de batalha. Tudo tem uma hora certa. Deus vai te usar nesse campo de batalha na hora certa, com a vitória na mão. E uma das coisas que você precisa somente ter a companhia de Deus. Não se importe se muitos te abandonaram. Não se importe se muitos te deixaram. Não se importe que muitos não acreditam na tua palavra, não acreditam na tua vida, não acreditam no teu andar. Você só tem que saber que Deus está com você, está comigo. Meu irmão, minha irmã, creia, acredita. Deus, onipotente e onisciente, o único conhecedor de todas as suas emoções. Naquele momento, ele deu a coragem para Davi. E eu vou te dizer, essa companhia era com ele. E eu vou te lançar agora uma palavra profética. Uma pequena pedra na mão de qualquer pessoa não faz a diferença. Mas uma pequena pedra na mão de quem é obediente, de quem confia, está na confiança do Deus Todo-Poderoso, faz a diferença. Porque quando ele lançou aquela pedra da funda, ele mandou com a força dele? Não, foi a força de Deus. O Senhor está dizendo nesta noite, o Senhor tem situações maravilhosas para entregar na tua mão. Então não se abata, não deixe que esses motivos que estão nos afligindo venham agora nos tirar desse foco que Deus está dizendo: eu tenho o melhor para você. E o melhor não será lá no final do ano, não. Profeticamente, o Senhor está dizendo que é neste mês de julho que ele começa o processo de reabilitação para aqueles que querem obedecer. Deus não quer saber o que você está fazendo, nem o que você fez. Deus quer saber, se você crê nele, todas as coisas virão em teu favor.
E uma das coisas que ele estava dizendo aqui para nós, para mim e para você, eu acabei até fechando aqui. Davi disse esta palavra, disse assim, quando ele foi se encontrar com ele. Espera só um minutinho que está aqui no capítulo 1, versículo 45. Veja só o que o Senhor falou. Aleluia! Falou assim, olha. Glória a Deus, aleluia. Disse assim: tu vens a mim com as tuas armas, com as suas armaduras, mas eu quero te dizer algo. Hoje mesmo cortarei a tua cabeça, porque eu vou contra ti, em nome do Deus vivo, aquele que me deu autoridade para fazer isso. Eu quero te dizer, nestas palavras, Deus te deu autoridade para cortar a cabeça deste inimigo que tem afrontado. Inimigo esse que pode ser problemas, doenças, infidelidade, casamento, relacionamento, emprego, sociedade e tudo que tem afligido o teu coração. Entenda algo nesta noite, que o Senhor quer trazer para você, que você vivencie, que aquilo que Ele tem te dado, neste momento, é o processo para Ele te projetar para frente. Davi, depois da morte deste gigante, ele saiu do deserto e ele foi para o palácio. Eu quero dizer para você, a situação que você está vivendo hoje é a base, é o patamar aonde vai te projetar para que você viva o melhor que você já viveu. Você tem que crer e acreditar, você é capaz. Situações nos levam para sermos enterrados vivos, quando nós não acreditamos naquele que pega na nossa mão, nos coloca de pé e diz, marche, eu sou contigo. Esse mesmo Deus pega situações terríveis e faz tudo ser novo, porque o Senhor é um Deus de restituição. E nesta noite, esta palavra, Ele quer restituir o teu ego, a tua alma, a tua essência, a tua vontade de vencer, de falar, eu sou mais que vencedor. Davi estava esquecido num deserto. Veio para fazer um favor. E do favor se tornou rei, porque ele acreditou naquele que ele servia. Que você possa acreditar nesta noite, que o Senhor está te projetando. Levanta a cabeça, se arme, lembre-se da pedrinha. Na mão de Deus se torna uma arma poderosa contra aquele que tem te afrontado. Se você puder, fecha teus olhos. Eu gostaria de estar entregando esta palavra dentro da vontade de Deus, que Ele possa fazer atuar no teu coração como vitória neste mês de julho. Nós estamos no meio do mês de julho e nós sabemos que este mês é profético para nós que acreditamos na palavra do Senhor. Senhor, eu entrego esta palavra nas tuas mãos. O ano passado o Senhor dizia que no mês de julho o Senhor mudaria todos aqueles que criam, aqueles que crescem, aqueles que soubessem que o Senhor é Deus, que o Senhor continua o mesmo, que o Senhor não mudou, que o Senhor tem grandes coisas para realizar. Então, Pai, eu entrego esta palavra, que alcance vidas, que tragam pessoas, que as pessoas possam se consertar, que elas possam entender que o Senhor está levando elas, Pai, para uma grande vitória. Que todo esse proceder, que toda essa situação, que tudo que foi estabelecido durante esses dias, hoje está caindo por terra, porque o Senhor está, Senhor, lançando, Pai, esta pedra da verdade, para que tudo possa ser constituído novo. É o que eu te peço, no nome do teu Filho amado Jesus, e no nome dele eu agradeço. Recebe a tua bênção. Você verá que muitas coisas vão acontecer, se você realmente acreditar
que tudo isso te projeta você para vencer. Que você fique nesta paz, que você possa ter uma noite de tranquilidade junto com os seus. Shalom.